Bom dia! O nosso objetivo aqui hoje é trazer um pequeno debate sobre um tema muito importante que aconteceu aqui no nosso país, no Brasil. Especificamente um período entre o primeiro reinado e o segundo reinado. Esse período ele foi chamado de período regencial. Então, para que a gente compreenda melhor o que foi o período regencial, certo? Por que que ele aconteceu? Deixa eu mostrar aqui para vocês a foto aqui desse jovem. Este foi o nosso imperador, Dom Pedro I, certo? O imperador brasileiro que esteve à frente do governo do nosso país no primeiro reinado. E algumas características marcaram este governo. Por exemplo, o poder centralizador, né, o autoritarismo de Dom Pedro I. A gente, embora tivesse uma constituição, ela era formada por 4 poderes, né? O executivo, o legislativo, o judiciário e o poder moderador. O que era uma decisão muito importante, que foi o quê? Abdicar do poder. Mas o que era essa abdicação? Ele abriu mão do poder, né, em favor do seu herdeiro, que era o seu filho Pedro de Alcântara. Isso aconteceu em 1931, certo? Ao fazer isso, a Constituição da época, ela permitia. E ela dizia que, enquanto o herdeiro não tivesse a maioridade, o Brasil seria governado por regentes. Aí chega onde nós estamos, no nosso período regencial, certo? Então, o período regencial, ele foi marcado pela instabilidade política. Tivemos 4 momentos importantes no poder, no período regencial. Primeiro, nós tivemos a regência trina provisória, foi formada por 3 senadores. Depois tivemos uma eleição, onde foram escolhidos 3 regentes permanentes. Porém, a insatisfação popular, as revoltas populares que aconteceram nesse período, fez com que os grupos conservadores, né, entendessem que uma regência única poderia ser, né, a solução, um governo mais forte, mais centralizado. É aí que entra em cena, certo? O primeiro regente uno, certo? Que é o Padre Feijó. Ele ficou no poder de 1835 a 1837, quando ocorreu outra eleição, certo? O quarto e último período do período regencial, que foi com Araújo Lima, que ficou do poder de 1837 a 1840, exatamente quando termina, né, o período regencial. E de 1831 a 1840, né, 9 anos, foi exatamente o período em que o Brasil foi governado por regentes. Eu falei agora há pouco que o Brasil ele foi marcado, gente, por instabilidade política, certo? A população estava revoltada com a conduta da política, havia centralização de alguns grupos. É importante ressaltar que tinha 3 grupos políticos, gente, principais nessa época, que eram quem? Os moderados, os exaltados e os restauradores. Ou seja, ideias políticas, né, diferentes. Alguns queriam que continuasse com o imperador, outros queriam mais liberdade política, e havia até aqueles que defendiam um governo republicano em vez de uma monarquia. E entre os políticos tinha essa insatisfação e com o povo não era diferente. Foi por isso que ocorreram tantas revoltas, né, durante o período regencial. Vamos pontuar aqui a cabanagem que ocorreu no Pará, vocês Grão-Pará, como era conhecido na época, a balaiada que ocorreu no Maranhão, a Sabinada, certo, que ocorreu, e também a revolta dos malês. Foram 2, né, que ocorreram na Bahia. E tivemos também na região sul a Guerra dos Farrapos, certo? Aí eu gostaria de pontuar com vocês aqui algumas curiosidades, né, sobre essas revoltas. Por exemplo, a cabanagem que ocorreu lá no Pará, ela foi uma revolta popular que incluía a população carente, né, escravizados. E um detalhe interessante, a maior parte da população, eles moravam em cabanas, né, à beira dos rios. Daí a origem do nome cabanagem,
certo? Então foi um movimento muito violento, gente. No final, as forças repressoras, né, as forças nacionais, o nosso exército, ele foi para combater, né, essa revolta lá na região do Grão-Pará, e o saldo final foi o quê? De 40 mil mortos. Nessa época, né, na cidade de Belém, quase toda a população masculina ela foi dizimada. Então, nesse período, os sobreviventes eram mais que crianças, idosos e mulheres. Então, como vocês podem ver, a repressão do governo ela era muito grande. A segunda, a balaiada, que ocorreu no Maranhão. Por que balaiada? Existem duas vertentes de pensamento. Uns defendem que balaiada é devido ao nome de um dos líderes do movimento, certo? E também tinha a questão que lá na região eles fabricavam cestos de palha, né, que eram chamados de balaio, certo? Mas o mais interessante era que também foi uma revolta popular, eles desejavam, né, se separar do Brasil e ter um governo republicano. Aí vamos à Sabinada, que ocorreu na Bahia. O líder, o médico, Francisco Sabino, daí vem, né, o nome da revolta, Sabinada. Eles também queriam, né, se proclamar, ter um governo republicano, só que tem um detalhe, eles não queriam que fosse uma república permanente, eles queriam que fosse transitória, só até o herdeiro, né, Pedro de Alcântara, ter a idade para assumir o trono. Então eles deixariam de ter um governo republicano e passariam a fazer parte do Império Brasileiro. No final, gente, dessa revolta também foi, digamos assim, de muita violência, né? Repressão do governo mais uma vez. Aí vamos para a revolta dos malês, que aconteceu em Salvador. Por que revolta dos malês? Essa revolta ela tem umas características bem particulares. Primeiro porque elas foram idealizadas, organizadas em segredo por escravos, né, africanos, certo? Que falavam a língua árabe e também seguidores da religião islâmica. Então teve um caráter, digamos assim, de alta intelectualidade. O governo brasileiro temeu muito isso porque entre os escravos tinham muitos, né, intelectuais que vieram dos seus países, que dominavam a língua árabe. Então foi um fator que fez com que o governo também repreendesse de imediato esta revolta. Muitos símbolos foram utilizados durante a revolta, as vestes brancas, como as túnicas brancas, muito típicas, né, dos seguidores da religião islâmica, também passaram a ser utilizados pelos revoltosos nesse período. Aí vamos, gente, para a última revolta e a mais longa, foi a revolta dos farrapos, também chamada de Guerra de Farrapos, que aconteceu na região sul, certo? Também com características peculiares. Os líderes dessa revolta, a maior parte eram ricos fazendeiros, que naquela época eram chamados de estancieiros, as fazendas eram chamadas de estâncias, né? Que comercializavam o que? A carne, né? O charque, a carne salgada, né? E existia uma insatisfação muito grande com o governo brasileiro, porque a concorrência com outros países, né, que faziam fronteira ali com a região sul era muito grande. Ou seja, os argentinos eles conseguiam vender a carne mais barata do que os próprios brasileiros. Então isso foi uma das principais causas do descontentamento, né, dos farroupilhas com o governo brasileiro. Então eles também desejavam, né, se tornar-se um país independente do Império Brasileiro. Ao final, militarmente, eles também foram derrotados, né, pelo exército brasileiro da época, porém, como os líderes eram ricos estancieiros, né, digamos que o governo brasileiro veio a conceder a maior parte das reivindicações que eles tinham. Por exemplo, os líderes, né, a maior parte dos revoltosos que tiveram a garantia que iam ser incorporados ao exército brasileiro, conseguiram a redução dos custos do charque. O principal
item econômico lá daquela região. Então pode-se dizer que militarmente eles foram derrotados, mas conseguiram, né, com muito êxito, né, o que eles desejavam, certo? Só não a independência, mas as suas outras reivindicações foi atendida, né, pelo governo brasileiro. Lembrando, gente, que essa revolta, né, ela durou 10 anos, então ela já terminou dentro do segundo reinado, quando Dom Pedro, né, II já estava como imperador. Mas isso é algo que eu vou falar daqui a pouco, certo? Aí pra gente terminar, gente, mais uma curiosidade da revolta, né, dos farrapos. Grande parte, né, dos envolvidos eram proprietários, ricos, brancos e livres, mas também tinham escravos, né, que participaram dessa revolta. Só que ao final existiu um massacre, ele é conhecido como Massacre de Porongos, onde muitos escravos eles foram mortos. E os historiadores, né, que já pesquisaram mais sobre o assunto, de acordo com as pesquisas, mostram que foi um massacre ordenado pelos próprios líderes, né, do movimento Farroupilha. Outro assunto interessante, gente, tem duas figuras marcantes que até já é possível a gente identificá-los em livros, em histórias, em filmes, em minisséries. Foi Anita Garibaldi, né, certo? É uma mulher que se destacou e lutou juntamente, né, com Garibaldi. E depois que terminou a Revolução Farroupilha, eles foram para a Itália, né, Garibaldi era italiano, e eles foram lutar lá, gente, na guerra pela independência da Itália. Interessante esse fato. Porém, terminando as curiosidades aqui sobre as revoltas do período regencial, nosso principal tema, né, do debate aqui hoje, nós vamos voltar a falar, né, dos nossos imperadores. Lembra que o período regencial ocorreu porque Dom Pedro de Alcântara, na época que seu pai, Dom Pedro I, abdicou do trono, ele tinha apenas 5 anos, não podia assumir porque era uma criança. Por essa razão, a Constituição, ela orientava que regentes podiam governar o país nesse período, enquanto Pedro de Alcântara tornasse maior de idade, pudesse assumir o trono seu, que é de direito, né? Nós tivemos o período regencial, onde tivemos os regentes. E lembra que eu falei que a instabilidade política, certo, geraram muitas revoltas, e o medo de que o país ele se desintegrasse, que essas províncias de repente conseguissem a independência e o Império Brasileiro tivesse perda de território, certo? Os políticos da época, principalmente os conservadores, eles passaram a planejar, né, como resolver essa situação. Eles se uniram e, juntamente com o apoio, né, certo, dos integrantes da família real, eles deram o golpe. Como assim um golpe? Golpe no período regencial, certo? Esse golpe ele tem um caráter diferenciado, é o golpe da maioridade. Por quê? Dom Pedro de Alcântara, com nossa Constituição, ele teria que ter 18 anos, né, para poder assumir o trono do Império Brasileiro. No auge das revoltas, ele tinha apenas 16 anos. Aqui o nosso jovem imperador, né, Dom Pedro II, com 16 anos, quando foi dado o golpe da maioridade. E foi dessa forma que encerrou-se o período regencial e deu início a outro período da história brasileira, o segundo reinado. Mas isso é assunto para outro dia, certo? Então, obrigada. Espero que tenha sido compreensível e agradeço pela atenção.